para as nutricionistas e fiz a formação em coaching nutricional, né? Então hoje, junto com o Ronald, com a Sociedade Gaúcha, a gente faz a formação para nutricionistas, né? Para poder levar isso para um número maior de pessoas, até para todo mundo ter essa consciência de que o comportamento alimentar é fundamental a mudança, né? Não só o plano alimentar. Interessante isso que a Tânia falou, porque assim, a gente sentiu uma receptividade tão grande nessa área de saúde, né, que nós fizemos a primeira turma em Porto Alegre, que foi um sucesso, estamos levando para São Paulo e Rio. Né? A gente criou um produto também que a Priscila trouxe aí, que é inédito no mercado, o Coaching Cards, né, da parte de coaching nutricional. Mostra para a câmera ali, Priscila. Né? Quer dizer que aí... Coaching emagrece também, viu, gente? Com certeza, né? Então são os pacientes costumam chamar... Mas os pacientes costumam chamar isso aqui da Bíblia do emagrecimento. Porque eles é um livrinho com 100 perguntas poderosas. Lê uma das perguntas. Vou abrir assim. O que tem que acontecer para você chegar em seu objetivo? Então são perguntas poderosas relacionadas para o objetivo deles, né? Vamos ver outra aqui. Qual a importância da alimentação na sua vida, né? Então faz eles refletir, que nem o Silvio trouxe, a questão do porquê deles, né? Então, por que ele quer ter uma alimentação saudável? Ou por que ele quer emagrecer? O emagrecimento, muitas vezes, é só o caminho dele. O objetivo final, o objetivo real dele não tem muito a ver com o emagrecimento. Então, eles acabam refletindo só ao ler as perguntas, né? E uma outra coisa que já querem logo vai falar, né? Depois eu pergunto, tá? Não, eu queria dizer que às vezes começa um processo de coaching achando que está tratando uma coisa e daqui a pouco tu quer separar do marido. Chega com uma coisa, porque é muito comum, né? Muito comum. Porque é muito comum. Muito comum. Graças a Deus comigo não aconteceu isso. Não aconteceu ainda bem, né? Bom, eu queria primeiramente dar os parabéns, Samantha, pelo programa, e eu acho que em nome de todas as escolas que estão aqui, agradecer, porque é um produto muito novo no Brasil, né? Muito novo. Nos Estados Unidos é muito usado e eles estão 10, 15 anos na frente da gente em termos de negócios, né? E queria dizer que tenho certeza que muitas pessoas vão tirar dúvidas sobre coach hoje, porque como qualquer área, seja medicina, seja direito, tem advogados e advogados, médicos e médicos. E tem pessoas que tiveram experiências ruins com coach. Ou foram numa palestra que não era legal, ou enfim, que talvez o profissional que estava lá não era tão qualificado. E eu acredito que as escolas que estão aqui são qualificadas, por quê? Porque se mantém no mercado, e uma das coisas que nós mais trabalhamos no nosso coach não é conquistar é fácil. Manter-se no topo, manter-se crescendo, e esse é o processo do coach verdadeiro. Manter-se ganhando sempre é um desafio diário. Eu falo assim na área do empresário, por exemplo. Hoje no Brasil, a gente está vendo aí quantos desempregos, né? E os empresários têm uma carga tributária muito grande, e ter uma empresa no Brasil hoje é um desafio. Então o coach, eu diria que ele nós falamos muito sobre saúde, mas nas empresas, eu vou arriscar aqui a dizer que quem não tiver coach vai cair fora do mercado. Não é os concorrentes que vão tirar, é o mercado que vai tirar. Por quê? Cada escola tem o seu perfil de trabalho. Nós trabalhamos muito business, negócio. E nós trabalhamos 3 coisas que eu acho muito importante no coach. Primeiro, a pessoa, que foi o que nós falamos aqui. A pessoa tem que mudar, ela tem que ter uma nova visão, ela tem que se diferenciar. Segunda coisa que nós trabalhamos muito forte para os empresários nós vivemos em torno de pessoas, nós precisamos saber lidar com pessoas. Hoje a nossa formação trabalha muito em como contratar, gerenciar, treinar e desenvolver pessoas. E a terceira coisa, ninguém tem sorte, todo mundo tem que ter uma estratégia. Então essas 3 coisas eu acho que são pilares que o coach traz hoje para as empresas. Eu quero voltar, segura aí. Eu quero voltar depois com mais cases e curiosidades da técnica e das dinâmicas do aprendizado. Eu vou chamar agora um projeto que a gente vem mostrando desde que eu comecei aqui no Virada Trends, aqui em Octo, que é o projeto Eu Mobile, que foi desenvolvido pela Quimob, a minha empresa, que
que questiona agências de publicidade a integrar o celular nos seus planos de comunicação. E aí eu já estou começando a usar um pouquinho de coach também. Nós vamos para o episódio número 5. O Thiago Ritter participou. Já mostramos o Thiago Ritter aqui. Tá dando resultado, coach? Estamos aplicando para tirar do papel, né? O que te impede de botar o mobile? O que você precisa fazer agora? O que te impede de botar o mobile no plano de comunicação? Vamos lá, o ITZ já está tudo preparado. Ainda não tem assim um uso realmente, efetivamente técnico do mobile, né? Tu acaba, tipo, eu anuncio na TV e depois eu pego o áudio e boto no rádio, né? Uma adequação. Eu te confesso que eu não sou, assim, a gente não tem clientes que tenham um trabalho forte de mobile. E ao mesmo tempo eu não me sinto atingido por estratégias mobile que sejam efetivamente nativas do meio, não vejo isso. Se eu começo a ter um dado de 50%, 60% de acesso pelo mobile, acesso puro, sem cruzar com o desktop quando vai em casa, etc., aí eu começo a ter também argumentação com o meu cliente, isso é menstruação, né? Para dizer, olha aqui, eu tenho que ter um aplicativo, mobile. Não existe mais um on e off. Essa parede já se borrou. Tanto que a própria criação da 10, ela não é mais off. Ela faz a estratégia, quando ela compõe uma estratégia, ela já está pensando no digital. Todas as agências clássicas, que tiveram origem clássica, começaram a ter o on, começaram a entender disso, começaram a comprar mídia. E começaram a apresentar trabalhos onde assim, olha, tá aqui o trabalho que tu pedisse e tem essa parte aqui é on, essa parte aqui é mobile, essa parte é isso, essa parte é aquilo. E a verba ainda está muito no off. Em relação ao mobile, eu tenho pouquíssima exigência de mobile. Pouquíssima exigência. Então, para mim, como negócio, faz muito mais sentido eu ir buscar lá fora, pegar o melhor para aquela situação. Assim, eles são benchmark, a gente está sempre olhando o que eles fazem, né? Para mim, outro gigante que a gente tem que estar o tempo todo olhando é a Amazon. E a estratégia de mobile deles é fantástica. Sim, o caminho é muito determinado por eles. Se eu não for proativo e colocar essa cultura, e a gente tenta o tempo todo, isso vai ser uma questão obrigatória, até porque tem métrica, até porque tu vê que o acesso não para de crescer no mobile e isso força com que tu corra atrás da máquina. Tá aí então o quinto episódio do projeto EuMobile, que você pode conferir no site www.eumobile.com.br. Eu queria falar agora de coach de equipes. Porque uma coisa é eu fazer um coachee e outra é ter a capacidade de fazer um coach para mais de 1.000 pessoas. E a Tânia tem um projeto, um evento chamado Celebration Power Life, que hoje te deu o título de maior coach de equipes do país. Como é que surge essa ideia de daqui a pouco poder levar isso para milhares de pessoas e como é que tu gerencia isso? Uma coisa é fazer com uma pessoa e outra é ter um estádio de futebol. Pessoas. Agora que a gente está com essa experiência em Nova York, a gente abriu filial faz 2 meses atrás. Em Orlando faz 3 anos que a gente tem a School, que é a primeira escola internacional de coach lá, brasileira lá nos Estados Unidos. E em Portugal, a gente efetiva aquilo que a gente já sabe, que quando você vai no banheiro, seja em Portugal, Nova York, em qualquer lugar do Brasil, vocês fazem a mesma coisa. Pessoas são seres humanos
que tem os mesmos problemas, tem desgaste com os filhos, desgaste com os relacionamentos, desgaste com a empresa, tem que manter status e passa por uma equipe que começa em casa. Nossa primeira equipe é em casa. Então essa equipe de casa, eu tenho que saber manejar ela, para depois fazer aquilo que eu faço hoje. Nosso último evento foi em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, foi o último evento, foi 4.068 pessoas, coach de equipes, que nos rendeu então o coach número 1 do Brasil. Mas nosso objetivo agora no Rio Centro, dia 4 a 6 de novembro desse ano, é colocar 7.000 pessoas. E nós já estamos com mais de 3.500 inscritos e faltam 6 meses até o evento. Então, para nós, isso é muito grande porque desenvolvemos dentro de uma linha que trabalha muito, que é Joseph O'Connor, né, Michael Hall, são americanos que trazem essa metodologia e que acho que a gente tem muita nossa experiência também, como profissional, tanto na área da saúde, eu tive empresa, eu estou no 7º livro Business escrevendo já sobre isso, então é o nosso meio empresarial, ou seja, a empresa ela não sobrevive se não tiver vendas. Você pode ter o melhor produto no mercado, seu produto pode ser fantástico, mas se não tiver quem vender ele, que não tiver volume de vendas, resultados, a empresa vai fechar. Então, esse setor de vendas, eu costumo dizer que é o coração da empresa. Se o coração parar, você foi. Então, é ali que nós temos que alimentar as equipes, não só no sentido de faturar, mas elas têm que ter um propósito porque estão fazendo isso, o que a equipe ganha com isso. Obviamente, se a minha empresa fatura X, e de repente a minha empresa, meus colaboradores vão me dar 500% de aumento, 600% aumento, vai mudar a forma do gestor também olhar. O gestor ele não é burro, ele é visionário, ele entende que se a equipe render mais, ele pode promovê-la mais. Então, esse olhar além, essa amplitude que a gente traz dentro dos coaches de equipes, fazem com que essa sinergia a empresa bombe. Então, assim, quando a gente tem resultados e são efetivos, você foi minha aluna, teve mais de 60 na tua turma de colegas, teve gente faturando 1,5 milhão em 20 dias. Isso é um jato supersônico, não é mais um avião, um helicóptero. Tem pessoas, mas eles dependeram de uma equipe. Entendeu? Eu posso fazer o meu trabalho, mas eu preciso de uma equipe. Eu estou tranquilo aqui com vocês, estamos nessa mesa redonda, que eu estou amando, acho que o coach tem que cada vez ser mais divulgado, ampliado. Tem área para todo mundo, tem espaço para todo mundo que trabalha correto, com integridade, que seja honesto, porque o coach não engana ninguém. Você não se mantém no mercado se você enganar as pessoas. Você não consegue? Eu quero aproveitar o que tu está dizendo para dizer o seguinte, as pessoas têm dito, coaching é uma moda. Eu vou dizer que coaching não é moda, entendeu? Ele veio para ficar. E o Dávila estava falando das empresas. Na verdade, hoje as empresas ainda, no Brasil, não descobriram todo o potencial do coaching. Porque a hora que descobrirem, nós vamos ter uma aderência muito maior das empresas. Está engatinhando, na verdade. E quando eu digo que não é moda, é justamente por ter essa certeza, nós que vivemos nesse meio, do potencial que isso tem e do quanto isso é transformador e ainda não descoberto. Eu até arrisco dizer, Samantha, eu me formei em publicidade e propaganda, eu fiz 6 anos e meio de faculdade, aí conheci o Instituto, fiz o Instituto, me formei em coaching, Master Coaching, que a minha maior escola, a minha maior universidade foi com a Tânia, né? Que foi em menos de um mês. Então eu tive uma formação de 6 anos e meio, mas em um mês eu consegui descobrir o que eu realmente queria para mim, né? E foi o coach que me proporcionou isso, né? Hoje eu estou quase finalizando meu primeiro longa-metragem, que vai estrear nos cinemas do Brasil, e isso em Los Angeles logo. E ele durou 6 anos para ser produzido. Isso é muito legal, é um menino do interior do Rio Grande do Sul que daqui a pouco está lançando um filme em Hollywood, então assim... Tem alguma coisa aí, né? Queremos convites especiais. Mas eu com certeza. Compromisso aqui agora. Aliás, queremos uma credencial. Logo no Brasil também a gente já vai estar divulgando. Mas assim, eu digo assim, sem querer, não é puxar saquismo, nada. Eu faço que o grande diferencial nesse meu processo foi em cima disso, o trabalho que o Instituto fez também foi o grande diferencial. Eu digo também a questão do coach, o Instituto, por exemplo, o Instituto Nesambon, ele forma pessoas com consciência. A gente sai para ajudar as pessoas e a gente tem uma rede de relacionamentos que um ajuda o outro. Então você vê uma pessoa que estava com 6 anos com um filme para produzir, né? E de repente em menos de 2 meses, ali um mês, o filme já está consolidado, pronto para ir para os cinemas. Então a gente tem uma pergunta da colaboração para todos vocês, né? Vamos ver que pergunta que vem aí, queridão. Exatamente. Na verdade,
Quem perguntou aqui foi o Jair. De Carne. O Jair de Carne. Jair, beijo, Jair. É direcionada a pergunta. Exatamente, é direcionada para a doutora Tânia e para o Michael. Ele questiona aqui, proporcionalmente hoje no Brasil, o quanto a profissão de coach pode crescer em relação aos Estados Unidos em percentuais? E aí ele complementa com uma segunda pergunta. A profissão de coach pode ter uma boa rentabilidade financeira no país? Ganha o coach, todo mundo querendo saber. O Jair foi nosso aluno agora em Orlando, né? Se formou junto com a Sabrina, com a Samantha em Master Coach. Então ele viu a realidade americana, ele esteve lá. E eu acho que essa é a nossa maior grandeza no Master Coach, que é uma especialização do coach. É pegar os alunos daqui, estado atual, levar para um estado desejado e ampliar a mentalidade deles. Olhar lá fora, nós levamos eles para dentro dos bastidores da Disney. Então, quando o aluno entra nos bastidores, ele descobre... A gente acha difícil gerir meia dúzia de colaboradores, 60, 70... Tem 64 mil colaboradores da Disney, é o maior centro de empreendedorismo do mundo. Funciona. E nós levamos 52 empresários, agora, 2 semanas atrás, dentro, como é que funciona tudo aquilo lá, e as aulas em loco, dentro do todo o processo de empreendedorismo. E a pergunta dele é pertinente por isso, porque ele viu uma realidade americana que ele não conhecia, ele conhecia a realidade brasileira, então por isso que ele faz esse questionamento. Há uma cultura que nos diferencia dos Estados Unidos, né? Eles entendem que o coach é algo muito importante, é uma ferramenta que hoje em dia é indispensável. 70% dos americanos têm coach. Então os empresários americanos, eles sabem a importância do coach. E no Brasil nós temos um grande problema, o coach não é regulamentado. Então surgem muitas pessoas que fazem às vezes um cursinho de coach e saem dizendo que são profissionais de coach. Então, quando a gente faz a formação do curso de coach, não é para formar novos palestrantes, é para formar pessoas com consciência, com integridade, que o coach é uma ferramenta fantástica e que nós temos que nos especializar. Assim como em qualquer profissão, seja nutricionista, seja advogado, seja dentista. Eu tive um médico agora, Dr. Fischer, ele disse que está nos ouvindo aqui, médico cirurgião, 40 anos de profissão. E eu tenho muito respeito por um médico cirurgião que há 40 anos abre corpos, faz cirurgias. Então, sentar num banco para ser teu aluno é uma humildade fantástica para quem tem a idade que ele tem. E ele disse assim, quisera eu ter conhecido o coach há 20 anos atrás. Minha história de vida no consultório seria diferente. Então, o coach no Brasil, como disse antes os colegas, está engatinhando, tem muito ainda para ganhar, mas a gente pode ver muito bem de coach, sim. Você pega um exemplo, já vou te colocar, você pega um exemplo, quanto é que hoje cobra um coach? Se você cobrar R$200 uma sessão, te atender por dia, uma pessoa por dia, muito bem, você está começando, você trabalha até 6 horas da tarde, vamos fazer uma experiência, vamos atender coach das 6 às 8 todos os dias, um por dia, na semana, de segunda a sexta, para não trabalhar no sábado, é R$1.000. No mês, R$4.000. R$4.000 é um bom salário para o Brasil? Ótimo. É um bom salário. E eu não estou dizendo nem que o cara está se especializando. Agora, o ideal é que o coach, ele tenha cursos, ele vá buscar formações e até diferenciadas, né? Buscar formações onde vai acrescentar, seja em PNL, seja em coach, seja outros institutos. Eu acho que tudo é válido, porque cada instituto tem uma metodologia diferente. Tem uns que seguem a linha americana, outros a linha europeia, outros a linha brasileira. E nós não vamos discutir a metodologia. Faz bem? Fez bem para todos os seus alunos? Sem resultados? Existe uma essência. Exatamente. Que é o que funciona. Eu queria só dizer pro Jair que, como eu disse no início, existem médicos e médicos. Tem médico que cobra mais caro? Tem médico que cobra mais barato. Vai depender do quanto o coach vai entregar. Eu já vi sessão de coach da doutora Tânia, que o cara entrou para fazer sessão, tendo uma dívida de 1.700.000 e um patrimônio de 3.200.000. 3 meses depois, esse mesmo rapaz tinha um patrimônio de 5.200.000 e uma dívida de 600.000. Quanto vale essa sessão? Quanto custa uma sessão que te faz? O coach é que vai se dar o valor dentro da entrega que ele der, o resultado que ele der. É como qualquer coisa, como a tua empresa, como qualquer coisa, a gente só dá valor quando a gente dá resultado para as pessoas. Então, Jair,
Com certeza, se você for, e eu sei que você é um grande coach, o Jair foi um dos cases que, gerente de uma empresa, fez a empresa crescer mais de 100% em 30 dias, a empresa dele aqui em Novo Hamburgo, e eu tenho certeza que o que você apresentou, você vai conseguir ter um resultado muito grande e poder cobrar bem pelo seu coach. Com um sorriso de orelha a orelha. Samantha, eu queria pegar um gancho da Tânia no seguinte sentido, ela falou em regulamentação, né? Eu acredito que tem dois fatores importantes ligados aqui ao Rio Grande do Sul, que talvez não seja de conhecimento do grande público, que é o seguinte, dia 26 de abril, agora nós tivemos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovado o Dia do Coach no Rio Grande do Sul, que vai ser que vai ser todo o dia 12 de novembro de cada ano. O primeiro estado a ter isso foi o Espírito Santo. Eu tive o privilégio de participar também desse movimento. Todo esse movimento é justamente em direção a alguma questão de regulamentação futuramente, que a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, pode ser 5, 10, 15, 20 anos ou nunca acontecer. A ideia é ter um curso numa universidade daqui a pouco? Quem sabe? A gente não ouve. Já existe. Passaram por essa transição. Já existe. Digamos que não tem ainda regulamentada com a aprovação do MEC, né? Então como realmente uma profissão. E o segundo tópico que eu queria trazer para o público é a questão da fundação da Associação Gaúcha de Coaching. O Silvio esteve lá conosco, né? É uma entidade que foi criada faz um mês, então é um bebê ainda, e que tem o foco principal de trabalhar a questão da classe. Né? E aí não tem questão de escolas, e sim daquilo que é importante para a nossa profissão. Exatamente. Né? Então eu tive o privilégio de ser o idealizador dessas duas ideias aqui no Rio Grande do Sul, né? De trazer isso, e eu acredito que todos nós temos muito a ganhar com essas iniciativas. Eu vou chamar para o bate-papo mais um coach que não está aqui, vai entrar pelo Skype agora, o Cláudio Peixer, que é da Sociedade Brasileira de Coaching. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, coach. Samantha. Devolveu o Matheus. Devolveu, isso aí. Aqui o negócio entra em sintonia. Tudo bom, Cláudio? Tudo Tá bem. me ouvindo bem? A gente já entrou em várias temáticas do coach, e eu queria te perguntar, quem são as pessoas que te procuram hoje para fazer uma sessão de coach? Geralmente são empresários. Queria que tu contasse um pouquinho quem são os coaches. Bom, eu atuo com coaching já há 9 anos. Nós começamos com a Sociedade Brasileira de Coaching. Eu sou aqui de Santa Catarina, do Vale do Itajaí, eu estou em Blumenau. E nós atuamos aqui já esse tempo todo. No início, quando eu começava a falar sobre coaching, as pessoas pouco conheciam, alguns livros em inglês, inclusive, era um pouco mais difícil de encontrar. Atualmente, à medida que mais coaches vão sendo formados, mais profissionais vão entrando no mercado, cada vez mais o coaching sai do mundo corporativo e chega nos pequenos negócios. Então hoje nós atuamos muito com os pequenos e médios negócios, onde são pequenos, médios empresários e empreendedores que buscam formas diferentes de atuar para atingir melhores resultados em seus negócios. Vocês formam centenas de coaches ao longo do ano, enfim, já devem ter formado milhares de coaches. Qual é a preocupação, ou como vocês monitoram a aplicação do coach no dia a dia dessas pessoas que foram treinadas por vocês? A Sociedade Brasileira de Coaching iniciou suas atividades em 1999, nós estamos há muito tempo no mercado, foram mais de 20 mil coaches formados desde o início. Há uma preocupação muito grande em oferecer uma metodologia bem estruturada, capaz de ter um nível de retenção do conhecimento bastante alto para os profissionais que nos procuram, as pessoas que nos procuram para aprender as técnicas de coaching. Os membros da sociedade têm a oportunidade de receber mentoria, receber o apoio necessário e a oferta também de um conhecimento gradativo. Então, através de curso após curso, é possível não só acompanhar o desempenho do coach através de cases que são apresentados, de técnicas aplicadas, mas também a oferta da evolução desse profissional com mais e mais técnicas. Quanto tempo, mais ou menos, demora aí para que a gente comece a ter algum resultado na aplicação do coach? Um mês, 2 meses, depende do coach. Assim como todos os coaches falaram agora há pouco, eu acho que um dos pontos chaves de um bom profissional, independente dele ser coach, ou advogado, ou médico,
são horas de voo. À medida que ele vai aplicando e desenvolvendo a técnica, ele naturalmente vai ganhando habilidade, vai desenvolvendo a sua competência e tendo mais prática. Né? O que eu, por exemplo, atuo já tenho mais de 8.000 horas de trabalho em coaching para negócios. Eu foquei nessa área, desenvolvi conhecimentos na área de estratégia, na área de franquias, ou seja, até a coach Tânia tinha comentado um pouco antes a respeito da necessidade de que um coach busque, além do aprendizado das técnicas que vai aplicar como coach, mas também mais sobre a área onde ele vai atuar. Então eu, como escolhi o mercado de negócio, acabei desenvolvendo mais conhecimento desde a área de estratégia, curso de finanças, vendas, liderança, enfim, todo o conjunto de conhecimentos que me permite perguntar melhor e criar um ambiente mais favorável para que o meu coach consiga se descobrir, perceber as habilidades e competências que ele precisa desenvolver para atingir o resultado. Então, eu acredito que um bom coach se forma com o conhecimento que ele vai agregando pelo tempo, mas, acima de tudo, também com a experiência na atuação como profissional. Cláudio, obrigada pela tua participação aqui no Virada Trends e Octo. Eu que agradeço e muito sucesso para todos os profissionais aí. Valeu. Vamos mais de música, um pouquinho mais? Nosso baterista levantou, foi trocar uma ideia. Mas eu digo. Valendo. Isso tem que funcionar. 15 anos. 15 anos, olha aí. Sustentabilidade. Sustentabilidade de mercado. O conjunto musical de eles tem em comum uma banda formada por jornalistas. Comunicadores. Comunicadores. Comunicadores, que tem um publicitário de informação que é um
Bacana. Como é que vocês se organizam? O Thiago não mora aqui, mora em São Paulo. E isso é um hobby de vocês têm profissões paralelas. Como é que vocês se organizam fica pela agenda do Thiago? Como é que vocês se organizam para... A gente manda o Thiago vir, aí ele vem. Ele chegou agora às 10. Simples assim. Eu tava indo fazer o curso e eu falei, vamos tocar no programa, e com ele tem que ser... E fica nessa, então, quando o Thiago pode chegar aqui em Porto Alegre. A gente brinca, jogou meio que uma franquia Gilles, que a gente chegou a fazer 2 shows simultâneos. Metade da banda foi em estados diferentes. Metade da banda foi com uma formação com outros 2 os substitutos, e outra metade ficou aqui e fez um show também com uma formação diferente. Então a gente brinca, e é bacana porque o meu substituto, por exemplo, que é o irmão do Márcio, é um baterista profissional. Então é algo